Senhoras e senhores, Haroldo Dutra Dias. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer à Rede Amigo Espírita pelo convite, pela oportunidade de regressarmos aos eventos presenciais. Depois de tanto tempo experimentando as agruras da pandemia, podemos voltar aos eventos presenciais, abraçar as pessoas, conversar, rever os amigos, né? Eu falo que eu converso todo dia com o Saulo, meu amigo agora encontra presencialmente e raramente, né? Mas todos os expositores aqui presentes, amigos queridos, e para a gente é uma honra, porque em um evento há muito mais do que ideias circulando. Há também energias, assistência da espiritualidade, reforço de propósitos, de ideais. A encarnação é desafiadora. Ao longo do caminho, somos tomados muitas vezes de desânimo, experimentamos o peso das provas, das expiações, e esses são os momentos que reabastecemos nossas energias, repactuamos nossas promessas, feitas aos amigos espirituais que avalizaram a nossa encarnação, e temos a oportunidade de arejar ideias, de ouvir, de conversar, de trocar experiências. O tema que me foi proposto para a reflexão desse momento da tarde é um tema perigoso. Conhece-te a ti mesmo. E por que é um tema perigoso? Porque a maioria de nós acredita que já sabe. Hoje eu tenho mais medo daquilo que a gente acredita que sabe do que daquilo que a gente ignora. E não há como falar em autoconhecimento sem nos referirmos a um dos ministros do Cristo, segundo Chico, Sócrates. Há pouco conversava com Alexandre Moreira e nós trocávamos uma impressão sobre esse tema e sobre a personagem Sócrates, essa grande figura da evolução planetária, que Kardec diz expressamente ser um dos precursores da ideia espírita, e há uma frase atribuída a Sócrates, que ela é muito bonita, mas ela não é verdadeira. Sócrates nunca disse, só sei que nada sei. Isso nunca saiu da boca de Sócrates. O que Sócrates disse é uma ponte para iniciarmos o estudo desse tema, autoconhecimento. Sócrates foi condenado pelo Tribunal de Atenas, porque ele estava corrompendo a juventude com novas ideias. E porque ele estava subvertendo a ordem política. Sócrates, então, fez a sua defesa. Defesa de mentirinha. Porque, independente do que ele dissesse, a sentença não seria alterada. No entanto, a defesa de Sócrates fica registrada para a posteridade. E na sua defesa, eu vou tentar resumir o máximo possível, ele diz basicamente o seguinte: que certa vez ele procurou o oráculo de Delfos. E quando ele entrou no oráculo de Delfos, que era um grande local de manifestação espiritual, institucionalizado, famoso na Grécia, quando ele entra no oráculo de Delfos, uma das pitonisas diz assim: eis aí o homem mais sábio do mundo.
E Sócrates se incomodou com isso. E ali ele estava numa situação difícil. De um lado, a credibilidade do oráculo de Delfos. De outro lado, o senso crítico de Sócrates. E ao longo da sua vida, ele vai dedicar muito tempo em reunir provas de que o oráculo estava errado. Ele não era o homem mais sábio do mundo. O que é curioso. Porque hoje, se você entrasse no oráculo de Delfos e o oráculo dissesse que você é a mulher ou o homem mais sábio do mundo, 2 segundos depois, virava história. Ia para o feed. Então, na defesa, Sócrates conta essa história. E ele diz o método que ele utilizou para verificar isso. Isso é autoconhecimento. Ele conta então que procurou um político. Aquela pessoa especializada em vida pública, políticas públicas, gestão pública. E ele percebeu que era um grande político. No entanto, ele tinha um pequeno problema. O político acreditava que era bom também em arte, artesanato, filosofia, música. Sócrates procurou o artesão, um grande artesão. Mas o artesão tinha um pequeno problema. Ele acreditava que era também excelente em política, filosofia, música, todas as áreas. Então ele procurou alguém do exército, as grandes categorias da vida grega. E era um grande estrategista, um grande dirigente, mas ele tinha um pequeno problema. Ele acreditava que era um bom político, um bom filósofo. Então, Sócrates diz exatamente isso. Ele diz assim: ao final desse processo, eu concluí que, de fato, sou o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Porque de todos, sou o único que sabe aquilo que ignora. Perceberam? Ele não disse que não sabia nada. Jamais Sócrates faria isso. Porque isso negaria o método maiêutico. A maiêutica socrática parte do pressuposto que você dialoga com alguém porque esse alguém conhece. E o que o filósofo e o educador faz é dar à luz. O educador, a educadora, é uma parteira. A pessoa já sabe. O que você auxilia é que a pessoa organize o seu conhecimento, o seu saber. Então Sócrates jamais diria que não sabe nada. Pelo contrário. Ele estimulava isso nas pessoas. Há uma cena, por exemplo, na República, em que ele faz com que um agricultor deduza o teorema de Pitágoras. Ele vai usando de agricultura, no final, o agricultor conclui pelo teorema. Era a prova viva do método socrático que respeita cada indivíduo e respeita o conhecimento que cada indivíduo tem. A questão de Sócrates e da sabedoria dele é que ele tinha uma exata noção daquilo que ele ignora. Tá bom, Haroldo, mas o tema não é autoconhecimento? Aí você vem falar de ignorância. Então vamos. No oráculo de Delfos estava escrito:
Gnose se autu. Está em grego, claro, né? Delfos está na Grécia, né? Gnosco é conhecer. Conhecimento. Mas o grego tem outras palavras para outras coisas. Por exemplo, opinião. Opinião, o verbo é doxel. A palavra é doxa. Conhecimento é diferente de opinião. E é importante dizer isso porque hoje, 2022, transição planetária, século 21, a humanidade trocou o conhecimento pela opinião. O importante não é ter conhecimento, é ter opinião. Por isso que todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu me lembro do estágio que fazia em direito, e um professor pediu para, durante o estágio, fazer um procedimento jurídico, não vem aqui ao caso, e quando eu cheguei no fórum, se recusaram a receber a petição. E eu insisti, disse que aquilo era o último dia, senão eu ia tomar bomba. Eu acho que mais por piedade do que por convicção, a pessoa aceitou. E eu voltei para o professor e falei assim, olha, eu acho que está alguma coisa errada, porque o senhor falou que o prazo era decadencial, vencia no sábado. Eles falaram que não. Você tem certeza que o prazo é prescricional, vence na segunda. O professor virou para mim e falou assim, Haroldo, aprende uma coisa na sua vida. A ignorância tem certeza de tudo. A única que duvida é a sabedoria. Então, o que está no oráculo de Delfos é conheça a si mesmo. Não é tenha uma opinião. Conhecer. Conhecer é um processo. Conhecer é uma jornada. Eu não quero desanimar ninguém, mas o conhecimento é uma jornada que não tem fim. Porque se ela tiver fim, nós temos que mudar a primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus não é mais a inteligência suprema. É Ele e você. São dois. Duas inteligências supremas no universo. Deus e você. A estrada do conhecimento é infinita. O conhecimento é processo. Ele não é conteúdo. Não é só conteúdo. Ele é processo. É por isso que o nosso codificador instaurou uma nova era da fé no mundo. A era da fé raciocinada. Fé como um processo contínuo de construção e aprimoramento. Eu sempre amplio a minha fé, mas nunca tenho fé irrestrita. Perceberam? A minha fé está sempre se ampliando, ela está sempre se qualificando, ela está sempre se aprimorando, mas ela nunca é total. Ela é fé raciocinada. O que há de mais encantador na vida e obra de Kardec é como ele pensa. Isso é tão bonito porque se reflete no discurso do velório de Kardec. Kardec é lembrado no seu velório como o bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Mas como diz Descartes, o bom senso é uma categoria ingrata, porque todo mundo acha que tem muito. Então nós precisamos sair da opinião
Porque opinião é uma ideia provisória. Provisória. Outro verbo que existe no grego que não é conhecer é o verbo crino. Crinao, que é o verbo julgar. Julgar. Então, o verbo julgar, a gente já tem ideia. Falar o verbo julgar, a gente lembra de Juiz de Fora, né? Então, no julgar, alguém é acusado. Ou alguém é acionado. Porque há um litígio ou um crime. Litígio significa, você acha que é A, mas infelizmente seu vizinho acha que é B. E no processo de julgar, as partes são ouvidas, as provas são apresentadas e é dado um julgamento. Isso é julgar. Mas eu vou voltar. No oráculo de Delfos não está escrito julga a ti mesmo. Está dito conhece-te a ti mesmo. Então não é nem opinião e nem julgamento. Isso é muito importante porque, se nós entendemos essa distinção, nós saímos de dois extremos. O primeiro é aquele autoconhecimento torturado. É aquele processo do autoconhecimento que você termina ele afogado em culpa, em mágoa, em condenação. E o problema da condenação é que ela é uma rodovia, é uma via de mão dupla. Quanto mais rígido você é com você, mais rígido você é com o outro. Esse é o problema. A pessoa inflexível com o outro é inflexível com ela. E quem é inflexível consigo mesmo é inflexível com o outro. Esse é o extremo. O outro extremo é a opinião, que é uma visão superficial e fantasiosa. Fantasiosa. E talvez essa, agora que eu estou vendo o Ney e o Andrei. Saudade. A opinião, ela é superficial. Então eu vou dar uma ideia de opinião. Tem uma letra do Caetano Veloso que diz assim: de perto, ninguém é normal. Não é? Mas aí eu lembro da palestra do Alberto Almeida. E o Alberto completa. O Caetano. Danado o Alberto, né? Ele diz assim: mais de perto ainda, todo mundo é divino. De perto ninguém é normal. Mais de perto, todo mundo é divino. Porque de perto você está tendo uma opinião. Você está enxergando o que é provisório. Você está enxergando o que está em construção. Você está enxergando o que está ainda inacabado. Nós estamos inacabados. E eu peço desculpa, porque talvez eu vou ter que voltar em coisas tão básicas. Mas nós estamos falhando no básico. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Mundo de expiação e provas só tem gente inacabada. Porque gente acabada é mundo celeste. Gente acabada chama espírito puro. Bem-aventurados. Eles estão moralmente acabados. Moralmente.
Porque eles já são de uma integridade moral acima de qualquer suspeita. Embora, do ponto de vista do conhecimento, eles tenham o infinito pela frente. Porque senão eles seriam uma inteligência suprema. Então, do ponto de vista moral, espírito puro está acabado. E eu já quero pedir desculpa para os espíritos puros que estão aqui assistindo. Não sei o que estão fazendo aqui, mas, se tiver algum, peço desculpa. Nós, que estamos no mundo de expiação e prova, que estamos na terceira categoria, é bom lembrar, e tem uma espécie lá na terceira categoria, que é uma espécie danada, que é o pseudo-sábio. O pseudo-sábio é danado. O problema do pseudo-sábio não é mentira, é a meia-verdade. Tudo dele é meia-verdade. Metade é verdade, metade é mentira. E aí você tem que comprar o combo. O pseudo-sábio só vende combo. É combo. 30 verdades, 60 mentiras. E você compra o combo, completo. Assinatura já de 1 ano. Fidelidade. Isso é doxa. Então, conhecimento é processo. Conhecer é ler. Conhecer é ler? Não, o grego tem verbo para ler. Conhecer não é ler. Conhecer é assistir? Também não. O grego tem vários verbos para enxergar, assistir, oral, quer ver, blepo, quer observar. Tem contemplar, theomai, contemplação, que é uma visão bem mais ampla e profunda. Ele tem vários verbos. Isso não é conhecer. Conhecer é outro verbo. Então, o que é o conhecer? Tem uma dica na famosa questão de Santo Agostinho. Mas eu vou trazer um aspecto dessa questão que é pouco explorado. Então, antes disso, antes de irmos para essa questão, queria pontuar apenas um aspecto do conhecimento de si mesmo. O grande desafio do conhecimento de si mesmo não é apenas você conhecer quem você é. O mais difícil é você conhecer quem você se recusa a ser. Eu vou repetir. Tem aquilo que você é, e tem aquilo que você é, mas recusa a ser. Que é aquela parte que você nega. No duplo sentido. Eu estou falando também de talentos, de possibilidades, de dons divinos, de características. Porque existe algo na criação que é impressionante. Cada individualidade é singular. E nós passamos milênios negando a nossa singularidade. E gastamos uma enorme energia tentando ser alguém. Tentando ser outro. Tentando copiar. Não seguir. É diferente. Uma coisa é você ter um preceptor. Uma coisa é você ter um modelo e guia. Porque é alguém que vai te conduzir no seu processo. Outra coisa é você ser um papagaio. Que repete. Por exemplo, minha mãe tem um papagaio. Ele já aprendeu a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, que é Deus? Ele, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daqui a pouco ele está fazendo palestra. Isso é cópia. Então, singularidade
é você parar de recusar o que você é. O que é seu. O que é singular em você. Porque é a marca que Deus deixou em você. Você é único. É único. Nós compartilhamos, é lógico, de uma base, nós compartilhamos características, mas nós temos singularidades. Recusar a ser é também fechar os olhos para o que está inacabado. Fechar os olhos para aquilo que eu recalco, para aquilo que eu reprimo, para aquilo que eu não trago à luz, para aquilo que eu nego. E pior, para aquilo que eu projeto. Aquilo que eu projeto no outro. O outro se torna a minha tela. E eu estou sempre sobrecarregando o outro com partes de mim mesmo. Por quê? Porque eu recuso a olhar para mim mesmo. E tem a parte que você precisa conhecer, que é aquilo que é evidente. Seus talentos, suas forças, suas habilidades, sua vida, sua história, sua jornada, sua biografia. Você tem uma biografia. E da perspectiva espírita, a biografia humana é muito mais complexa. Por quê? Porque ela não é composta de uma vida apenas. E mais, as vidas são solidárias. É isso que diz Kardec. As encarnações são solidárias. O que significa? Hoje tem um tanto de coisas de você ontem. Tem muita coisa de ontem no seu hoje. Não só fora, dentro. Dentro. E tem muita coisa de amanhã no seu hoje. Porque as suas sementes divinas, seus potenciais estão aí aguardando sua coragem de agricultor. A maioria das parábolas de Jesus são parábolas de agricultor. Saiu a semear a vinha, que é um processo de agricultura, é um processo de cuidado. É um processo de plantar, regar, tirar a erva daninha, corrigir, podar, vigiar. Cuidado. Então há esses dois aspectos. E aí nós vamos para a questão de Santo Agostinho. Nós espíritas, às vezes, temos uma fixação. Uma fixação. Então o espírito é assim. Ele esqueceu de pagar o condomínio. Aí vem uma carta da síndica, do síndico, cobrando. Ele fala, é karma. Não, é desorganização mesmo. É desorganização. Aí não leva o carro para revisão. Aí passa do tempo de trocar o óleo do motor, o motor funde. Ele fala, é o karma que eu tenho com o veículo. Gente, o carro foi inventado no século passado. Ah, esse karma que eu trago lá de Roma. Gente, não tinha veículo em Roma. Veículo com óleo de fora, não tem. Então, onde você adquiriu esse karma? Então, a gente olha para a questão do Santo Agostinho, quando ele diz assim, ele dá uma dica. E olha que interessante. Perguntam a ele sobre o autoconhecimento e ele evita uma abordagem abstrata. Porque o autoconhecimento é processo. Não é uma teoria. Então ele diz, olha, eu vou dar uma dica que eu fazia. Mas se isso for útil para vocês, vocês utilizam. Todo dia à noite eu fazia uma avaliação. Aí a gente fala, é isso. Autoconhecimento é inventário de
todas as cacas que eu fiz durante o dia. Eu vou listar tudo de ruim que eu fiz, faço aquele inventário dos horrores, e isso é autoconhecimento. Não. Necessariamente não. Necessariamente não por quê? Porque você não erra apenas porque desconhece o certo. Você erra porque você não está motivado a fazer o certo. Você erra porque você está viciado no erro. Você erra porque você está lucrando com o erro. Você erra porque o erro atende o interesse pessoal. Você erra porque o erro te dá ibope, te dá fama. Nós erramos por vários motivos. Você não erra só porque desconhece o certo. Aliás, o grande problema do resgate não é o erro. Nossa, errei. Errei. Mas por que você errou? Não sei. Falaram que eu errei, mas nem sei o que é. Esse é o erro e ignorância. Isso é falta de experiência. Você está encarnado para aumentar seu patrimônio de experiência. O erro que nos deixa desconfortável, o erro que dói, é aquele erro que você falou assim, ó, vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo, muito engraçado. E ele foi fazer uma viagem, igual essa que eu vim fazendo aqui de Belo Horizonte para Juiz de Fora de carro. E tinha um momento assim, era uma descida, e depois uma subida e uma reta. Na hora que chegou na descida, tinha um carro, faixa contínua. Ele passou sem dó. Ultrapassou a faixa contínua. Ultrapassou uns 5 carros. A hora que ele saiu lá na frente, que entrou na reta, uma viatura da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Ele foi parado, claro. Foi parado. Porque o pessoal já estava olhando, né? Já estava olhando a ultrapassagem, né? Estava assistindo, né? Ah, ultrapassou 2, 3, 4, 5, faixa contínua. Aí ele parou, policial. Boa tarde. Falou assim, boa tarde. Documento? Pois não. Documento do veículo? Pois não. O policial falou assim, você não viu a faixa contínua? Eu falei assim, a faixa contínua eu vi. Eu não vi, foi o senhor. É. Perceberam? Então, se eu faço essa leitura da questão do Livro dos Espíritos, acreditando que autoconhecimento é eu ficar listando o meu erro, sabendo o que é erro, sabendo o que é certo, eu entro num ciclo vicioso. Às vezes eu conversava com o Andrei falava sobre isso. Dos processos, às vezes, de psicoterapia, em que a pessoa fica rodeando o ego. Né? E que o defeito dela, o trauma, acaba virando um bichinho de estimação que ela carrega para tudo quanto é lugar. Então ela está num círculo vicioso. Isso não é com autoconhecimento. Você já sabe o que é certo, mas você não tem motivação para fazer o que é certo. Você não tem um compromisso para fazer o que é certo. Você não está disposto a abrir mão dos ganhos de fazer errado. Você não está disposto a adquirir autodomínio, autocontenção, para poder fazer o que é certo. Então você coloca no piloto automático e faz errado mesmo. Então não é isso que o Santo Agostinho estava querendo dizer. Na minha interpretação. Na minha interpretação, o que ele disse é, olha, vou dar uma dica para vocês. Autoconhecimento é processo relacional. Para se conhecer, você tem que relacionar. Para se conhecer, você tem que interagir. A pessoa fala assim, eu sou extrovertida. Eu falo, você não conhece minha sogra. Perceberam? Então, você é extrovertido em relação a quem? Você é introvertido em relação a quem? Perceberam? Né? Então, em relação a quem? Eu me lembro de uma cena hilária, uma reunião de pais.
E nessa época, eu fazia uma matéria de grego na UFMG com o professor Jacinto Lins Brandão, pós-doutor em grego, diretor da cadeira de grego, né? Professor titular de grego da UFMG. Eu fui chamado para uma reunião de pais, que tinha um filhinho pequeno. E aí sentou na cadeira, eu estava fazendo trabalho com ele, falou, vamos lá, que eu tenho que participar dessa reunião, então aí a gente vai conversando no caminho. Ele falou, pois não, professor. Então, aí sentamos na cadeira, aí a professora foi falar com os pais, né? Falou assim, eu não sei se você sabe, mas escola vem do grego. Aí eu já arrepiei. Falei, meu Deus, ela vai dar aula de etimologia grega para o professor Jacinto. Ela não sabe, ela não sabe. Ela não sabe quem está sentado na cadeira. E escolé em grego significa ficar à toa. Daí vem o ócio. Porque na Grécia, você precisava ter tempo para poder estudar. Então, escola é para quem tinha tempo. Naquela época, né? Não hoje. Era só para quem não precisava trabalhar, não precisava de subsistência, podia estudar. Aí ela vem assim, eu não sei se você sabe, mas escola vem do grego, significa casa da alegria. Aí eu saí. Aí eu falei, professor, eu vou ao banheiro, porque eu não consegui ficar. E eu fui para o banheiro e falei assim, eu juro que eu não vou falar para ela que o professor está na cadeira assistindo isso. Perceberam? Então, autoconhecimento vem da relação. O que o Santo Agostinho está querendo dizer é, observa seus relacionamentos. Observa os seus encontros e desencontros. Observa quem te cerca. Observa as suas interações. Observa como você reage. Como você age. Observa como o outro reage a você. E aí você começa a descobrir o que você é, o que você se recusa a ser. E esse processo não é um processo de julgamento. É um processo de conhecimento. E aqui eu adoro o poeta nova-iorquino Walt Whitman. Ele diz assim, be curious, not judgmental. Seja curioso, não julgador, não crítico. Seja curioso, não crítico. Toda a energia que você gasta para julgar é tempo que você perde em investigar. Seja curioso. Seja curioso. A pessoa chega atrasada, você fala, tá vendo? Não chega no horário, né? Você já julgou. Aí se você tivesse chegado, falou assim, tá tudo bem? Não, meu filho está no hospital, eu tive que sair correndo para chegar no compromisso. Você fala, ai, nossa, julguei. Claro. Você podia ter usado a energia para ser curioso. Para entender. Isso é conhecer. Isso é conhecer. Então, na interação, olhando para as minhas interações, eu vou me conhecendo. Eu vou me conhecendo. E principalmente, né, para não deixar o Caetano Veloso em desvantagem, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É doloroso ser você. E é também prazeroso. E o triste é quando você abdica de ser você para ser alguém. Por mais admirável que esse alguém seja. Porque aí você vira uma imitação. Uma cópia. Qual que é o problema da imitação? Não tem o valor do original. Não tem o valor. Não tem o valor. As coisas precisam ter valor.
O original tem valor. E aqui, caminhando já para o encerramento da nossa reflexão, eu quero trazer um texto extraordinário de Emmanuel. E depois, uma poesia ditada por um espírito numa reunião mediúnica. O texto de Emmanuel é o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Esse capítulo, quem me apresentou, né, com todo fulgor esse capítulo, foi Sueli Caldas Schubert. Então eu queria dedicar essa citação à nossa querida Sueli, que seguramente está acompanhando. Sueli, não sei onde você está na plateia, mas obrigado por ter me apresentado esse capítulo com todas as luzes. Saudade de você, minha querida. E eu vou demorar a te encontrar, se Deus quiser. Capítulo 30 do livro Fonte Viva, Educa. Emmanuel começa assim: na semente minúscula reside o tronco benfeitor. Acabou, não precisa falar mais nada. Aliás, a palestra podia ser só isso. Eu podia voltar, embora, não precisa mais nada, falar mais nada. Percebeu por que autoconhecimento é processo? Porque você é semente, germinando, florescendo e frutificando. Você não é uma árvore ainda. A árvore frutífera são os espíritos puros. Já estão no auge da concretização das potencialidades divinas. E o Emmanuel prossegue. Porque ele vai dando vários exemplos. Não é? No bosque, nas profundezas dos bosques, das montanhas, tem a fonte de água. Não é? Você imagina que o Rio São Francisco começa numa fonte pequenina? Você não imagina. Pois é, mas o rio caudaloso começa numa fonte. E aí o Emmanuel diz assim: também o Espírito traz o gene da divindade. Estamos em Deus quanto Deus está em nós. O que Emmanuel está dizendo? O seu DNA é divino. Você tem o gene da divindade. Mas tem uma coisa engraçada sobre genes. Eles podem ser ativados e desativados. Pode ser ativado ou desativado. E, na verdade, nós passamos muitos milênios desativando nossos genes divinos. E aí o que acontece conosco? A gente está sempre se arrependendo do que fez e escolheu. Sempre. Por isso você pega o livro Pensamento e Vida, os Espíritos falam isso na reunião mediúnica com a gente. Você pega o livro Pensamento e Vida, tem um capítulo sobre culpa. Por que é culpa? Porque assim, tem 20 encarnações, você está escolhendo o parceiro afetivo errado. Tem 15 encarnações que você está tomando as piores decisões. Aí depois que você faz, você fala assim, não era bem isso. Me dei mal. Não era isso que eu queria. E não raro, você volta para reparar, para refazer. Refazer. Então a gente está sempre lamentando. Sempre lamentando. Então, o Honório costumava brincar o seguinte: em Gênesis está assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo
E disse Deus, haja luz, e houve a luz. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E viu Deus que era bom. Aí ele dizia assim, 2 lições. Primeiro, Deus só dá opinião no final. Depois que ele cria. A gente dá opinião antes, já perceberam? Mas, o que você fez? Não fiz nada, mas eu quero dar opinião. Então tem um ditado em Minas, para quem não é de Minas, que é assim, galinha que não bota, não pia. Porque opinião você dá depois que você fez. Mas ele dizia assim, segunda lição, como que têm sido as nossas encarnações? Nossas encarnações têm sido assim. E viu o Haroldo que não era bom. E viveu no século XVIII como fulana. Teve filhas, viveu assim, e viu que não era bom. E veio para o século XIX. E viveu de tal forma, fez isso, fez aquilo, e viu que não era bom. Então ele está sempre carregando essa culpa de quem sempre faz apressado, sempre faz mal feito e nunca faz o que é da sua própria essência. Porque não tem coragem de ser ele mesmo. Não tem coragem de fazer verdadeiras escolhas. Não tem coragem de pagar o preço do acerto. Porque confunde felicidade com prazer. Prazer é limitado e ele acaba com a saciedade. Felicidade não tem fim. Porque ele é autorrealização. Então tem um momento que nós precisamos parar de escolher mal. E começar a viver plenamente. Viver com integridade, com fidelidade a você. Fidelidade a você, fidelidade à sua singularidade. Agora veja, isso não lhe dá o direito de praticar o mal. Porque há muito espaço para você ser você e praticar o bem. E compartilhar. E promover o crescimento do outro. E promover o bem-estar do outro. E aí que é o gatilho fantástico do Santo Agostinho. Ele diz, eu sempre avaliava se prejudiquei alguém. Eu sempre avaliava. Por uma razão muito simples. Dor que você causa nos outros é bumerangue para você. Você manda, volta para você. Dor que os outros causam em você é bumerangue para ele. Bateu em você, mas vai voltar para ele. Então, viver distribuindo dor não é um bom negócio. Porque isso tudo vai voltar. Para encerrar, um espírito amigo, querido, muito bem-humorado, numa reunião mediúnica, ele ditou essa letra de música. Uma letra de música. O Júlio não teve coragem ainda de pôr melodia. Mas também é difícil, tem que ter muita coragem para pôr melodia nessa letra. Bom, a letra da música se chama Antíteses da Vida. Ouve, amigo, essa lógica incerta dos caminhos tortuosos onde tudo se acerta. Só se leva da vida o que se doa. O filho de Deus é como ave, que quando perde a plumagem, aí é que voa. Acumulando, se perde tudo. Podendo, perdendo e deixando, se ganha a vida. Desejo de viver pode matar. E é morrendo
que a gente se eterniza. Estranho e duro este mistério. Só se pertence a si mesmo, dentro do divino critério. Quem se entrega sem peias, não se depositam tesouros em mãos que já estão cheias. Um Deus de sinuosidades e retidões, que nos envia um rei que deita em comedouro, anda de pés descalços, um rei de cadafalsos, de pedradas e coroas de espinho, cuja carne é o antepasto e o sangue é o vinho da ceia que desperdiçamos. Nossas mentes de retas não podem calcular com exatidão as bissetrizes da cruz. Mentes obscuras tentando desvendar a luz. Mas o grande educador sustenta. Tu vês a grande reta? O amor une os dois pontos, fazendo a reta se curvar. Tu vês uma estrada de ida? E o amor está nos reencontros, na estrada de se voltar. Muito obrigado. Boa tarde.